Fala pessoal, Renato aqui. Hoje nós vamos falar sobre como combater o medo. Mas antes disso, nós precisamos entender primeiro da onde surgiu o medo. E não sei se você sabia, mas o medo é a primeira emoção que a gente tem registro em um ser humano. E ele aconteceu com um personagem que a gente conhece muito bem. O seu nome é Adão. Não sei se você conhece o tal do Adão. Isso mesmo, é aquele cara que por algum motivo resolveu desobedecer à vontade de Deus sobre a sua vida e no final do dia, quando Deus veio falar com ele, ele simplesmente se escondeu. E se escondeu pelo quê? Pelo medo. A desobediência foi o primeiro sinal que causou medo nele, mas na real ali foi a falta de coragem em lidar com sua própria verdade. Ele sabia que Deus iria questioná-lo sobre o que ele tinha feito. E ele com certeza teve medo de expor a sua própria verdade. O medo ele acaba comprometendo o nosso presente, aquilo que nós vivemos hoje, e também nos tira todas as possibilidades de futuro. Ele é um dos fatores pelos quais não somos quem nascemos para ser. Entenda que Adão era uma pessoa já em sua essência, mas foi por causa do medo que ele acabou sendo quem ele se tornou depois. E tudo que nós temos de consequência do pecado vem desse cara por causa desse evento e por causa desse medo. As principais consequências do medo em demasia são falta de falar a verdade ou faltar com a verdade. As pessoas acabam tendo medo de serem verdadeiras e acabam sendo omissas porque têm medo de serem julgadas ou medo de lidar com o próprio julgamento. O medo também ele distorce a realidade. Então as pessoas acabam pegando uma ideia. Imagina o seguinte, você está andando na rua de madrugada, de repente está um outono, uma folha cai no chão, você pisa sobre aquela folha e ela dá aquela mastigadinha. O medo ele surge porque a gente distorce a realidade. Nem sempre aquilo que nós vemos é real e o medo acaba fazendo isso, ele acaba criando uma situação que não existe em nossa vida. E essa situação acaba fazendo com que a gente tenha dois problemas, ou se paralise, ou decida de forma errada, ou não decida de forma assertiva. E por último, que eu acho que é um dos mais comprometedores, é que o medo ele compromete o amor. Ele produz um tormento de tal forma na nossa mente que nós não somos capazes de aperfeiçoar o amor que nós temos. Quando nós temos medo, o assunto fica tão preso em nossa mente que nós paramos de perceber aqueles que nós amamos. E se eu não percebo aquele que eu amo, eu também não consigo amá-lo da forma que deveria. Mas aí você pode me perguntar assim, de tudo isso, legal, como é que eu faço para combater esse maldito medo? E a realidade é muito simples, e aqui eu vou dizer pelo menos uma delas, que eu acho que é uma das mais importantes. Para combater o medo, nós precisamos aprender a lidar com nossas próprias verdades. Sermos honestos, sabe? Você ser honesto consigo mesmo. Falar para você realmente aquilo que você tem medo, por que você tem medo, da onde surgiu esse medo, se é que você enxerga esse medo. Muitas vezes nós podemos nos reconhecer pelo autoconhecimento, mas uma simples autoanálise já é suficiente para você saber e poder lidar com as suas próprias verdades. Assumir de fato as falhas, os defeitos que você tem, mas também aprender a valorizar suas virtudes. Se eu não reconheço quem eu sou com minhas virtudes e meus defeitos, como que eu posso então aprender a trabalhar com a minha própria verdade? E a questão aqui é que a verdade nos liberta. Ela nos gera comunhão uns com os outros e ainda produz sanidade mental em nós. Se você aprender a trabalhar com sua própria verdade, o medo gradativamente vai sendo liberado. É como se você, por exemplo, tivesse medo de algo que está aparecendo no seu quarto, porque você vê a figura de uma pessoa e de repente acha que é um ladrão, e quando, à medida em que você se aproxima, você percebe que era só um penduricalho com um boné e com uma roupa. Então você afrontar suas próprias verdades faz com que os medos se dissipem, quando na verdade sequer eles existiam. Então, comece pela sua própria verdade. Quem você é, quais são as suas virtudes e quais são os seus defeitos. E não se esqueça, a vida não é um evento, a vida é um processo. E a gente vai gradativamente aprendendo a vivê-la. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!